Sejam todos bem-vindos para mais uma aula do CPC comentado para estudantes. Hoje vamos dar continuidade ao nosso assunto, tratando acerca das despesas dos honorários advocatícios, e vamos fazer a leitura e comentários acerca do artigo 86, 87, 88 e 89 do CPC. Então fica ligado. Bom, pessoal, antes de iniciar nossa aula, como eu sempre digo, aqueles interessados em se aprofundar no mundo do direito processual, cadastrem-se, né, no link abaixo aqui na lista de e-mail chamada Diário do Processualista. É um conteúdo valoroso, é um conteúdo gratuito e certamente fará diferença na sua vida acadêmica e profissional. Bom, pessoal, então para iniciar nossa aula de hoje, vamos fazer uma leitura atenta dos dispositivos, iniciando pelo artigo 86, o qual eu vou colocar na tela para vocês. Ele diz assim: artigo 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas. Olha que interessante. Então, nós já falávamos nas aulas anteriores acerca da questão da sucumbência, né? Então, aquele que perde a ação, ele obrigatoriamente tem que pagar os honorários de sucumbência ao advogado da parte vencedora. Mas o artigo 86 ele traz uma outra ótica, né? Nós temos a possibilidade aqui de que tanto o autor como o réu saiam vencedores e vencidos, né? Ou seja, alcancem uma certa proporcionalidade na sua pretensão, não alcancem a totalidade da sua pretensão. Então, por isso, nós temos a possibilidade da chamada sucumbência recíproca, ou seja, ambas as partes terão que arcar com as despesas dos honorários de sucumbência da parte contrária, mas de forma proporcional, ou seja, limitada ao valor econômico da condenação do seu cliente, né? Então vamos agora seguir na leitura. Parágrafo único. Se o litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá por inteiro pelas despesas e pelos honorários. Esse dispositivo tem por preocupação pegar aquelas situações em que o valor dessa condenação foi ínfimo, é um pequeno valor. É tão pequeno que não faz sentido nós atribuirmos aqui uma sucumbência recíproca, né? Então, nesse sentido, a parte vencedora, ela vai ficar, né, o advogado da parte vencedora vai ficar com a totalidade dessa sucumbência. Vamos continuar a leitura agora e vamos falar sobre o artigo 87, que diz assim: concorrendo diversos autores ou diversos réus, os vencidos respondem proporcionalmente pelas despesas e pelos honorários. Olha que interessante. Então estamos falando da possibilidade aqui da existência de um litisconsórcio. Pode ser um litisconsórcio ativo, ou seja, aquele em que há vários autores, ou um litisconsórcio passivo, em que há vários réus. Então o dispositivo fala para nós aqui é que quando há essa proporcionalidade numa situação de litisconsórcio ativo ou passivo, né, ou talvez até de ambos os lados, nós temos aqui uma proporcionalidade em relação ao pagamento dessas despesas e dos honorários advocatícios. Vamos agora para a leitura do parágrafo 1º, que diz assim: a sentença deverá distribuir entre os litisconsortes, de forma expressa, a responsabilidade proporcional pelo pagamento das verbas previstas no caput. Então, via de regra, o juiz vai estipular em sentença qual que é o quinhão, qual que é a cota parte dessa condenação em honorários de sucumbência para cada um desses litisconsortes. Mas temos uma exceção, que está no parágrafo 2º, e diz assim: se a distribuição de que trata o parágrafo 1º não for feita, os vencidos responderão solidariamente pelas despesas e pelos honorários. Né? Então, quando nós falamos de uma responsabilidade solidária, estamos falando que cada um desses litisconsortes poderá responder pela totalidade da dívida. Né? Então, não haverá uma atribuição, uma indicação expressa do juiz acerca do seu percentual, do seu quinhão, da sua responsabilidade. Mas não havendo essa indicação expressa pelo juízo, então cada um desses litisconsortes responderá pela totalidade. Vamos agora para a leitura do artigo 88, que diz assim: nos procedimentos de jurisdição voluntária, as despesas serão adiantadas pelo requerente e rateadas entre os interessados. Olha que interessante. Então, nesse primeiro momento aqui, o caput fala da jurisdição voluntária. A jurisdição voluntária se estuda um pouco mais para frente, mas a jurisdição voluntária ela é caracterizada pela ausência de litígio. Né? O juiz atua praticamente como um fiscal do procedimento, um fiscal da norma, um fiscal da lei. E nesses procedimentos, as partes elas não estão necessariamente em litígio, em briga, né? Então, por isso que não faria sentido a atribuição dos honorários de sucumbência numa situação como essa, pelo juízo. Nesse sentido,
elas vão ser adiantadas pelo requerente e rateadas, né, entre os interessados, já que não há essa discussão, esse litígio na jurisdição voluntária. Beleza? Vamos agora então para o artigo 89, o qual diz assim: nos juízos divisórios, não havendo litígio, os interessados pagarão as despesas proporcionalmente a seus quinhões. Então, novamente, nós temos aqui uma situação em que não há litígio, né? Juízos divisórios são, por exemplo, ações de divisão de terras, demarcação de terras, em que você tenta dividir algo que é comum entre, por exemplo, um condomínio, entre vários proprietários, né, atribuindo a cota parte, o quinhão de cada um. Nesse caso, se não há litígio, né, e se esse juízo divisório ele está se dando de forma amigável entre esses condôminos ou entre esses proprietários, não há razão, então, de se atribuir especificamente a uma parte vencedora ou a parte derrotada, porque não há, né? Então vai ser dividida essas despesas proporcionalmente ao quinhão, né, ou a cota parte de cada um dentro desse bem, né, que está sendo dividido entre os proprietários ou interessados. Bom, pessoal, se esse conteúdo fez sentido para você, se ele foi bacana, eu peço o seu like, deixe seu comentário, compartilhe com os amigos e não se esqueça de se inscrever no canal, é muito importante para nós. Temos aqui muitos inscritos recebendo o nosso conteúdo e propagando o direito processual aí para o Brasil inteiro, tá bom? Dito isso, um grande abraço a todos.